Richard estava resistente à palavra de Deus. Eu já tinha a percepção da necessidade de Deus na minha vida, mas eu não queria ser um adventista. Mas o encontro pessoal mudou tudo. Eu gritei de maneira contundente, não. E Richard se tornou um servo do Senhor. Eu comecei então a auxiliar na igreja através da ADRA, da ASA, dos desbravadores. O Identidade está começando. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma noite de boas conversas aqui no Identidade. Muito obrigado pela sua companhia, por me receber aí na sua casa mais uma vez. Olha, algumas mudanças, elas são urgentes, elas são muito necessárias na nossa vida. O nosso convidado de hoje lutou contra tudo, lutou contra todos para não se envolver com religião e nem se decidir pela vida eterna. Mas o irmão dele, e principalmente Cristo, não desistiram dele. Na Bíblia a gente encontra uma história muito semelhante. A história de Saulo, era perseguidor de cristãos, não queria saber de Jesus, mas mesmo assim ele não desistiu dele, Jesus não desistiu de Saulo. Foi um encontro na estrada que a vida desse personagem bíblico se transformou totalmente. Assim como o nome de Saulo se tornou Paulo. Detalhes dessa transformação de vida você encontra aqui nesse DVD. DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz, é um material apresentado pelo pastor Gilson Brito. Você vai entender essa história de transformação e como Paulo é um autor que escreveu muito na Bíblia sobre vários temas, você vai tirar várias dúvidas suas. Olha, Paulo e Jesus, Paulo e a cruz, Paulo e a morte, o estado dos mortos, Paulo e o arrebatamento, são vários temas bíblicos que Paulo tratou e o pastor Gilson Brito traz aqui nesse DVD. É um presente dos Anjos da Esperança para você. Você liga em horário comercial para 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121. Ou você manda uma mensagem de WhatsApp. A mensagem pode ser agora, a gente responde para você. 12 98244 0077. 12 98244 0077. Você diz que viu o DVD Paulo aqui no Identidade e quer receber aí na sua casa, pronto. Ele chega até você de graça e com todo o nosso carinho, tá bom? E hoje você vai conhecer a história do Richard Arruda. O Richard sempre negou os convites que o irmão fazia para estudar a Bíblia, mas foi um encontro pessoal com Deus que mudou toda a história dele. Richard fazia parte de um grupo de samba que tocava nos fins de semana e estava muito bem com isso, até que recebeu estudos bíblicos e as letras cantadas já não compactuavam mais com as crenças dele. Richard decidiu deixar o conjunto musical para não ser incoerente com o que acreditava, mas também não procurou fazer parte de nenhuma religião específica. Mas o irmão mais velho de Richard continuava insistindo nele. Foi assim que o Espírito Santo encontrou meios para falar ao coração do Richard e, respondendo às orações sinceras dele, Deus se mostrou presente. Para saber mais detalhes de como tudo isso aconteceu, não perca a entrevista de hoje. Voltamos em 30 segundos e o Richard vai estar aqui, explicando mais dessa linda história do cuidado de Deus. Já de volta aqui o Identidade, a gente está com o Richard. Tudo bem, Richard? Tudo bem, Wagner? Boa noite, viu? Boa prazer noite. estar aqui com você. Prazer é nosso. Richard, vamos lá contar a tua história tão rica em detalhes, inclusive, do teu encontro real com Deus, mesmo depois de muita resistência. Primeira coisa interessante aqui na tua história é que você tem uma influência muito grande do seu pai para dois lados, Porque, de um lado, teu pai era diretor de escola de samba. Então, o samba, essa musicalidade, vem de herança aí do teu pai na tua vida. E outra coisa é que ele sempre foi uma pessoa muito temente a Deus, uma pessoa que gostava muito da Bíblia e também levou essa influência para você, Como era receber essas duas influências aí do teu pai desde tão cedo? A questão do samba era meramente musical e ela servia apenas de diversão, Embora ele fosse profissional da música, mas ele fazia com que eu e os meus irmãos a gente ficasse apaixonado pela música e, ao mesmo tempo, respeitasse as pessoas da maneira com a qual Deus pede para a gente fazer, Para a gente amar as pessoas, se importar com elas.
E ele Uhum. usava o samba como um instrumento de aproximação a essas pessoas. E eu aprendi isso com ele e hoje a gente tenta colocar em prática aí. Bom, o teu irmão, inclusive, não sei se foi o primeiro assim de vocês, né? Mas ele tem uma história, tem uma presença muito marcante na tua história de encontro com Deus, porque ele falava sobre Jesus também, né? Sobre Jesus, sobre ele ter aprendido como Jesus tratava as pessoas. Ele dizia para você que Jesus voltaria a essa terra, transformaria tudo. Num dia, inclusive, ele chamou você para ir num estudo bíblico, né? Um estudo entre amigos da Bíblia. Você e sua namorada foram lá. Você se sentiu, digamos assim, até incomodado, né? Porque você falou, poxa, eu precisaria ter um contato mais forte com a Bíblia. Você se simpatizou ali com aquela situação, mas não quis ser membro da igreja naquele momento. Por quê? O que te incomodava e como era a tua visão, inclusive, daquelas pessoas e daquele grupo religioso? Olha, Wagner, a essa altura do campeonato, porque são muitos detalhes dessas histórias, mas a essa altura do campeonato, eu já tinha a percepção da necessidade de Deus na minha vida. Mas eu não queria ser um adventista, porque as coisas que me vinham à mente que um adventista tinha que fazer eram muito contrárias àquilo que eu estava acostumado, né? A questão de alimento, principalmente. E eu me recordo de ter falado com um pastor chamado Gerson, né? Um abraço, pastor Gerson, que eu queria ser adventista, mas não queria deixar de ser negro. Então, talvez essa era o maior conflito, né? Esse era o maior conflito dentro de mim. E, assim, eu como não entendia profundamente o que era ser um adventista, e isso é ser cristão, ser adventista é ser cristão, é obedecer a Bíblia de capa a capa. E como eu não tinha conhecimento, eu tinha em mim essa coisa de refutar qualquer costume adventista que me viesse. Mas eu sabia da necessidade de Deus e gostei muito, porque as pessoas me acolheram, né? Esse grupo de pessoas, na pessoa do Walter, que era um dos que dava o estudo bíblico, eles me acolheram de uma forma, assim, de irmão mesmo, Ô, Richard, da eu não família. entendi. O que eu não consegui entender muito bem é isso. Você se simpatizou, queria ser cristão, mas você disse, eu não queria deixar de ser negro. Por que isso? Você achava que o samba era algo tão arraigado à cultura negra que se você tivesse que abandonar aquilo, é o samba que estava envolvido nisso? É bem isso. Eu achei que eu jamais poderia dar continuidade aos trabalhos musicais do meu pai se eu me tornasse um cristão a esse nível. Porque, para mim, ser adventista naquela época era ser um cristão acima da média, né? Por conta do nível de obediência de que as pessoas me demonstravam, eu achava que a música também incluía isso. Mas o que eu não conseguia enxergar na época era apenas que aquele, né, tipo de música não era comum àquelas pessoas, mas eu não estava impedido de fazê-lo. Entendi. Agora, o samba foi ficando também difícil para você, né? Porque você cantava coisas ali que já não faziam mais tanto sentido para você. O universo do cristianismo, a palavra de Deus, era algo que falava mais forte no teu coração. Você decidiu, inclusive, sair do grupo de samba. Eu imagino que não deve ter sido muito fácil para você, porque mesmo que você cantava coisas que não estavam mais fazendo sentido para você, culturalmente isso era muito forte, né? A tua identidade como ser humano, como indivíduo, estava muito atrelada à cultura que o samba trazia. Tô certo? Isso. A, a família do samba, ela é muito parecida com a família cristã. A minha geladeira é a sua geladeira, né? A minha casa é a sua casa. Se divide muito na cultura do samba e a gente tem as questões cristãs muito fortes dentro do samba. Mas cantar alguns sambas, algumas músicas, elas envolvem religião.
né? Há muitos autores e cantores que falam de deidades, de entidades que não tem nada a ver com o cristianismo. Era impossível para mim cantar aquelas coisas. E aí primeiramente eu tomei a decisão de não mais cantar. Eu fiquei atrás do conjunto, apenas fazendo a parte instrumental, que não era possível para todo o conjunto deixar de cantar a respeito daquelas entidades, né? Nem sempre, né? Mas uma música ou outra sempre tinha. E aí eu tomei essa decisão e mais tarde eu fiz uma oração assim contundente, falei para Deus e falei com Deus se aquilo não fosse realmente para eu fazer, se ele não se agradasse daquilo que eu estava fazendo, para que ele me tirasse daquela situação. E foi o que aconteceu quase que por imediato. Agora, você foi para a igreja, né, depois de estar fora do grupo, ia muitas vezes na igreja com a sua namorada, não frequentando ativamente, mas ia quando tinha um momento especial, alguns cultos especiais. E um dia lá, você ouviu sobre Êxodo 20. Né? Em Êxodo 20 estão os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus, entregues para Moisés. E aquilo te impactou muito. Por que aquilo te impactou tanto? Olha, eu já tinha tido contato com a igreja adventista e já conhecia as passagens de Êxodo 20. Então, quando eu cheguei a uma igreja de uma outra denominação, um pastor, ele resolveu discorrer a respeito dos 10 mandamentos. E houve uma situação assim vexatória, porque ele leu na íntegra, e quando ele entrou no verso 8, lembra-te do dia do sábado, ele falou todas as palavras assim de maneira rígida, lendo, né, fio a fio, cada palavra. E a última consideração dele foi: tá vendo? Nós estamos lendo aqui que Deus pediu para que a gente guarde um dia. E a gente guarda domingo. Tá escrito sábado aí, mas a gente guarda domingo. Aquilo fez com que a minha namorada Juliana, que hoje é minha esposa, né? Um beijo para minha esposa que está nos assistindo, fez com que ela ficasse muito chateada, triste. Ela chorou, né? Os sentimentos que ela teve ali foram os mesmos que o meu, só que eu consegui ainda me conter e ela, né, externou. Me recordo que a gente saiu de lá e aí a gente não voltou mais em igreja nenhuma durante um bom período, porque houve essa questão, né, de conflitos. Parecia tudo que era um jogo de interesse, como se nós fôssemos objeto de disputa. Agora, tem um fato também muito marcante. Um dia vocês estão na praia, num acampamento, né? O seu irmão, Leandro, resolveu fazer um culto especial ali na praia e você falou muito forte com Deus. Você disse que você pediu para Deus que você queria que ele mostrasse algo para você, mas você não imaginava o que aconteceria. Vocês viveram momentos muito marcantes e muito tensos ao mesmo tempo. A gente vai ter que fazer uma parada para o intervalo, a gente volta contando essa história daqui a pouco. Não perca você aí de casa esse momento extremamente marcante em que o Richard vê o cuidado de Deus e aí não tem outro caminho a não ser parar de resistir e ir ao encontro desse Deus tão maravilhoso. A gente volta já. De volta aqui o Identidade, a gente está aqui com o Richard. Richard, eu estava num momento muito bonito, vocês na praia, seu irmão fazendo um culto, você pedindo para que Deus falasse com você. E aí o que aconteceu? Deus falou? Wagner, Deus falou sim. Você sabe que crente tem mania de orar na praia, orar no monte, né? E eu não estava muito aí de boa conversa com Deus, não. Eu estava meio ressabiado com ele. Mas já por influência do irmão caçula Henrique, do irmão mais velho Leandro, e até da irmã do meio junto comigo, a Érica, eu às vezes participava de coisas assim, e naquele momento na praia, onde a gente estava num momento de lazer, eu vejo meu irmão ali entusiasmado com o pôr do sol, ele fazendo uma oração assim, muito fervorosa sozinho. Eu brincava com uma lanterna e tinha conversado meia dúzia de palavras com Deus, do tipo: olha, eu estou vendo meu irmão ali, todo mundo
gosta do Senhor, conversa de maneira incessante com o Senhor, mas faz o seguinte, né? Me mostra realmente que você existe. Me mostra que o Senhor existe. Naquele instante, né, segundos depois, um carro, Wagner, absolutamente do nada, passou pela areia da praia, e a praia que nós estávamos é um paraíso, é uma reserva ecológica, não passa nem gente, quem dirá carro. E aí esse carro passou e quase nos atropelou na areia. Foi um momento assim de muito medo. Deus havia falado comigo já ali, preservando a minha vida e a do meu irmão, e eu ainda não tinha entendido, e ele foi me buscar em outra situação. Você queria que Deus falasse com você e ele de fato estava mostrando ali o cuidado que ele estava tendo, né, preservando a vida de vocês. Mas como é que isso te impactou tão fortemente, Richard? O que passou pela tua cabeça? Porque, como você adiantou para a gente ali, né, o teu pensamento era, poxa, essas pessoas te amam tanto, Deus. Meu irmão te ama tanto. Tá todo mundo parece que tão à vontade, tão feliz aqui no relacionamento com o Senhor. Por que eu não tenho a mesma coisa? Como é que esse sentimento mudou depois desse acontecimento? Olha, é que Deus, ele conversa comigo e com cada um que estiver ouvindo aqui nesse instante, da forma em que a pessoa entende. E eu sou um camarada muito teimoso. A gente saiu daquela manhã, então, ali na praia, onde a gente estava orando, e nós fomos buscar o meu sobrinho, o mais velho, o Guilherme. E o meu irmão foi em uma moto e eu fui em outra. Nós seguíamos saindo da reserva da Jureia, sentido Mongaguá. E quando a gente estava quase chegando no nosso destino, né, eu me recordo que a gente estava exagerando quanto à velocidade. Eu calculo que nós estávamos perto dos 100 a 120 por hora. A minha moto vinha atrás e eu não alcançava a moto do meu irmão Leandro. Um carro estava entre nós dois. E um segundo carro fez uma ultrapassagem pela direita, ultrapassando a minha moto e esse carro à minha frente. Esse carro encobriu a visão, provavelmente, do meu irmão Leandro. E ele bateu de forma, mas muito forte, na moto do meu irmão Leandro. E aí eu fiquei meio que desesperado. Naquele instante, né, eu fiz a minha menor e melhor oração. Eu gritei de maneira contundente, não. Hoje eu ainda ouço nos meus ouvidos a minha própria voz dentro daquele capacete. Porque aquele não continha o seguinte: Senhor, se o Senhor me levar a ele, não vai ter mais ninguém para ficar falando de você para mim. Se o Senhor me levar a ele, os exemplos de cristão que realmente confio, né, vão diminuir. Porque ele é a pessoa que tem me conduzido aí, de certa forma, até os seus pés. E aí, Wagner, quando eu pisquei os olhos e eu olhei novamente para aquela cena, depois de ter visto pedaços da moto voarem na minha direção, pedaços do carro voarem na minha direção, eu vi a moto andando em linha reta. E aí eu chorei. E aí eu gritei. E fui atrás do meu irmão, né, que a moto dele reduziu de velocidade. Eu apontava para ele encostar, mas ele queria ir atrás do carro. E depois eu sei que nós paramos as motos, descemos, nos abraçamos, choramos comedidos. E foi assim, a voz de Deus falando para mim da existência dele da maneira mais compreensiva possível. Ele me mostrou realmente o poder que ele tem. Não foi de imediato que você logo se entregou, né? Aconteceram outras situações, porque você, como disse, é teimoso, é resistente, dá para ver isso na tua história de encontro com Deus, mas em determinado momento da sua vida você decidiu estudar profundamente a palavra de Deus e aí consumiu estudos bíblicos, em forma de revista, em forma de CD, em forma de tudo quanto era coisa. E aí você começou a encontrar argumentos, questionamentos, você acabou encontrando verdades e respostas. Como é que foi se permitir, de fato, parar de resistir e se entregar para a palavra de Deus? Olha, quando eu consegui parar de ser teimoso, eu vi que tudo aquilo que eu já tinha vivido era material para buscar outras pessoas. Então, eu nunca fui uma pessoa muito fácil, né?
Eu sempre fui de discutir, de contra-argumentar com as pessoas. Eu busquei, como você disse aí, argumentos em inúmeras religiões para não ser um adventista. Mas quando eu me deparei com a palavra de Deus mergulhado dentro desses estudos, eu percebi que eu não consegui, né? E nem acho que alguém consiga. Acho não, eu tenho certeza que ninguém vai conseguir contrapor as ideias bíblicas, os princípios bíblicos de Deus. E aí eu comecei então a auxiliar na igreja através da ADRA, né, da ASA, dos desbravadores. Eu comecei a me envolver nos trabalhos missionários, né, levar móveis, comida até as pessoas que necessitavam, as pregações, as semanas de oração, né? Acabamos agora uma semana de oração maravilhosa, né? A semana do Reavivados em Cristo foi uma maravilha, tivemos muitos acessos, mais de 300 acessos aqui na sala de Zoom, e esse tipo de coisa que faz com que o cristianismo fique vivo, não só dentro de mim, mas dentro de cada pessoa que aceita a Deus. Isso é muito bom. Dá para ver que realmente hoje você é uma pessoa... Você é intenso, né, Richard? Então, do mesmo jeito que você era intenso na sua resistência, hoje você é intenso no teu trabalho para Deus. Você é uma pessoa extremamente envolvido com a igreja, né? Muito presente, já batizado hoje há bastante tempo, né? Já há mais de 10 anos. Como é que está a sua vida hoje? Como é que está tão entregue nos braços de Deus e realmente não está mais resistindo? Olha, hoje eu tenho um projeto com amigos que alguns fazem parte da Nova Semente. A gente ajuda na distribuição de alimentos no Castelinho da APA, que é muito conhecido aqui em São Paulo, né, perto do Viaduto Santa Cecília. Também faço muitas conferências aí em Zoom, em outras plataformas que a gente tem para comunicação de áudio e vídeo. A pandemia, ela criou uma oportunidade muito boa de eu alcançar pessoas que estavam fora, né, do meu métier. Eu não tinha um convívio com essas pessoas tão de perto. E agora, através do mundo virtual, eu consigo ir até, por exemplo, a cidade de Itapira, onde eu consigo falar com primos a respeito da Igreja Adventista, dos princípios bíblicos. Eu tenho em mim a seguinte questão: se eu deixar de trabalhar para Deus, eu vou ter tempo de trabalhar para mim. E quando eu cuidar das minhas coisas, eu vou errar. Mas quando eu cuidar das deles, das coisas de Deus, quando eu cuidar das coisas de Deus, Ele vai me fazer acertar. Então, eu peço para todos aqueles que, adventistas ou não adventistas, não importa. Se você obedece e serve aos princípios de Deus, Ele vai estar sempre com você e você vai se manter salvo. Porque essa salvação a gente já recebeu. A questão agora é manter-se salvo. Segura na corda, porque senão você pode não conseguir ser salvo. Muito bom. Richard, eu quero agradecer muito por você ter dividido a sua história aqui com a gente. Muito obrigado. Eu acho que até essa personalidade questionadora que você teve te levou a encontrar respostas muito contundentes, né? Muitas vezes a gente não encontra a verdade se a gente não questiona, e eu acho que isso pode movimentar todos nós. O que será que a gente tem ouvido das autoridades religiosas que a gente ouve? É preciso buscar essa verdade na Bíblia, é preciso deixar com que a Bíblia fale com a gente, e você fez isso. Muito obrigado por ter dividido a sua história, que Deus continue abençoando a sua vida e o teu trabalho aí muito intenso na casa de Deus. Muito obrigado, eu que agradeço, Wagner. E peço, né, para todas as pessoas a todo instante, saibam que o céu não é para quem não peca, o céu é para quem consegue pedir verdadeiramente perdão. Vamos nessa. Excelente. Vamos muito buscar. Bom. Excelente. Vamos buscar pessoas para Deus. Amém? Amém. Muito obrigado, Richard. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.